Eu tive várias experiências. Uma delas, eu fui convidado para pregar numa grande igreja certa feita, em São Paulo. Uma igreja com mais de 600 pessoas. E eu fui convidado para pregar naquela igreja. E eu estava sentado no altar, esperando a minha vez de pregar. De repente eu tive uma visão do céu. E se você não crê em visão, é por isso que você não enxerga nada, Deus. Mas que Deus abra os teus olhos para você ver. Aleluia. Eu vou dizer para você o que essa geração está precisando hoje. É voltar a ver a glória de Deus e as manifestações do Espírito Santo. O que essa geração precisa hoje, irmãos, é ver menos televisão, menos rede social e mais a glória de Deus. Escute. E eu estava sentado no altar e eu tive uma visão. Aleluia, Jesus. Eu vi quando um ser de branco entrou pela porta da igreja. E quando ele entrou, aquilo me incomodou por um fato. O culto já estava acontecendo, já fazia mais de 40 minutos. E ele estava chegando. E eu sou acostumado, quando eu chego na igreja, se eu não vejo, pelo menos eu sinto. Só quando eu piso na igreja, eu já sinto que ele está presente. Quando eu cheguei aqui, irmãos, a primeira coisa que quando eu pisei aqui dentro, aleluias, eu senti um arrepio na minha nuca e eu disse, ele está aqui na casa. Glória a Deus, Senhor. E ele estava chegando. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você, nem toda igreja Deus está vendo. Não é porque tem a placa de igreja que Deus está nela. Porque muitas igrejas têm placa, tem nome de Deus na placa, mas Deus não está dentro dela. Prova na Bíblia para você. Apocalipse 3:20. De 7 igrejas, uma era especial, Filadélfia, as outras tinham seus defeitos, mas uma das 7, ele não estava dentro dela. A gente usa no sentido figurado, a gente usa a expressão que tem que estar batendo na porta do coração, Apocalipse 3:20, gente que estou à porta. Mas isso só no sentido figurado, porque no sentido literal, ele não está batendo na porta de coração de ninguém, ele está batendo na porta de uma igreja e está pedindo para entrar na igreja. Ele está dizendo, se vocês abrirem a porta e deixar eu entrar na igreja, eu vou cear com vocês e vocês vão cear comigo. Ele estava fora da igreja e pedindo permissão para entrar. Mas aqui na unção e vida, irmãos, a porta está aberta para ele sempre, aleluias. Eu vou repetir, senão você não entendeu. Eu achei que você ia dar um pulo na cadeira aí. Aqui na unção e vida, amados, a porta sempre está aberta para ele entrar. A hora. Aleluia, escute. Aleluia, Senhor. Ele entra. E quando ele chega no altar, ele senta do meu lado. E ele começa a chorar. O que é isso, pastor? O Espírito Santo chorando. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da vossa redenção. Ele se entristece. E ele começou a chorar. E eu envolvido naquela revelação, naquela visão, e o culto rodando. E de repente ele olhou para mim e disse, há muito tempo que eu quero pregar nesta igreja, mas eles não deixam mais eu pregar aqui. Eu quero cantar aqui, mas eles não deixam eu cantar. E toda vez que eu quero me manifestar no meio deles, eles tocam aquela campainha, tinha uma campainha em cima do púlpito, e mando eu parar. Aleluia. Mas hoje eu vou te usar aqui. Glória a Deus. E de repente alguém toca no meu ombro. Eu envolvido naquela visão, naquela revelação. Alguém toca no meu ombro e diz, pastor, depois
desta música, o Senhor é a próxima atração. Eu disse: o que eu sou? A próxima atração, irmãos. Eu não sou atração, eu sou profeta. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para vocês. Eu não sou atração. Eu já vi que estava tudo errado. E quando eu pego o microfone, ele sai do altar, vai para a porta. Amados, eu começo a saudar a igreja como eu faço de costume. E ele lá da porta, ele fazia sinal para mim estender a mão para o meu lado. Amados, do meu lado direito tinha lá um coral escrito assim: Cordeirinhos de Cristo. E ele mandava eu estender as mãos para aquele coral. Um coral com umas 30 crianças. E eu peguei e continuei saudando. Ele fazia sinal para me estender a mão. De repente eu parei de saudar a igreja, parei de falar, olhei para o coral, estendi a minha mão e fechei os olhos. Amados, eu ouvia 600 pessoas cochichando na nave da igreja, e via mais uns 50 obreiros que estavam na minha retaguarda, tudo cochichando, e eu com a mão estendida, e nada acontecia. Eu disse: eu estou ficando doido, eu vou pregar. E quando eu fui pregar, ele saiu da porta e veio até a frente do altar e disse: estenda a mão e não tira a tua mão. Daí eu disse: agora não tem mais o que fazer. Estendi a mão, deixei cochicharem e vim com a mão estendida, sei lá, 3, 4, 5 minutos, eu não posso te dizer, porque eu tive que esquecer do tempo. E de repente, irmãos, eu ouço não murmurações, eu ouço uma daquelas crianças falando em línguas estranhas. Ela foi batizada no Espírito Santo. E de repente eu ouço 2 crianças batizadas no Espírito Santo. E de repente, irmãos, Jesus começou a batizar todas aquelas crianças no Espírito Santo, num efeito cascata. Quando um tocava no outro era batizado, quando um tocava no outro era batizado. E de repente, irmãos, nós tínhamos 30 crianças batizadas no Espírito Santo. Me pergunta se alguém foi tocar a campainha lá. Ninguém. Porque eles olharam e disseram: essas crianças estão cheias de Deus, ninguém vai tocar naquela campainha lá. E de repente, amados, escute, uma daquelas crianças começou a marchar, sei lá, com 7 anos de idade, sei lá, abriu os braços e começou a marchar, e começou a marchar, e começou a marchar, e de repente ela foi, irmãos, para o meio da nave da igreja e começou a caminhar. Era 4 fileiras de banco, e ela foi para a fileira central e começou a marchar. E ela disse: o meu espírito passeia pelo meio da minha igreja, ouvi os meus passos. O meu espírito passeia pelo meio da igreja, ouvi os seus passos. Quando eu vi isso, irmãos, eu fui para o canto do altar, amados, e fiquei ali no meu particular com Deus, porque eu vi que naquela noite eu não ia pregar. A minha esposa já viu culto em que eu não pude pregar. Em culto, a minha esposa já está presente em culto, que eu disse: irmãos, o Espírito Santo não vai deixar eu pregar, é Ele que vai pregar. Foi ou não foi, amor? Lá em São Paulo, e ele pregou mais de 1h30 e ninguém conseguia parar ele na nave da igreja. Aleluia. E eu disse: hoje não vai ter da minha parte, é com ele hoje. E eu fui para o canto do altar, e de repente, sabe o que eu vi? Eu vi 50 obreiros, eram 50 obreiros mais ou menos no altar, se abraçando, chorando, cheios do Espírito Santo, porque Deus tomou conta daquele altar naquela noite. A glória de Deus tomou conta daquele altar. Escute, depois de um tempo que a glória de Deus tomara conta do altar e daquelas crianças, eu abri meus olhos e olhei para a igreja.
E eu tive uma visão que me espantou por um momento. Por quê? Porque quando eu olhei para a igreja, eu não enxergava os crentes. Tinha 4 fileiras de banco, 600 pessoas, e elas desapareceram. Eu disse: o arrebatamento não foi, porque eu estou aqui. E se tem alguém que tem convicção que vai para o céu, sou eu. Se Jesus tocar a trombeta agora, eu sou o primeiro. Quem vai comigo? Aleluia. Eu sou do céu, irmãos. Eu sirvo a Deus para ir para o céu. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. E se um dia você tiver dúvida, tenha certeza que nesse dia você iria para o inferno. É céu ou inferno? Ou você tem certeza para onde vai, ou tenha certeza para onde você vai. Misericórdia. Eu disse: cadê esses crentes? Uma voz falou no meu ouvido: se você abaixar, você enxerga eles. Porque na frente dos bancos tinha aquelas proteções que estão colocando agora, mas só coloca aquelas proteções, irmãos, igreja que não tem pastor, que tem autoridade. Porque aquela proteção que eles botam, irmãos, para as irmãs que usam saia curta demais para não ver a calcinha delas. Daí eles botam aquelas proteções. E quando eu abaixei para olhar, sabe o que aconteceu? Eu entendi porque que o menino dizia: o meu espírito passeia pelo meio da igreja, ouvi os meus passos. A igreja entendeu que Deus queria eles no pó. Eles saíram dos bancos e deitaram no piso da igreja. Tinha gente deitada, gente debruçada, gente, irmãos, que o chão estava lavado de lágrimas. Naquela noite a glória de Deus tomou conta daquela igreja. Naquela noite eu tive que voltar outro dia para pregar, mas não porque precisava, porque ele pregou bonito naquela noite. Ele pregou, ele cantou, ele fez tudo o que ele queria fazer naquela noite. E nessa noite ele está no nosso meio. Ele